Nós não devemos, sendo rigorosos, não devemos evitar determinadas palavras. A Cimeira foi efetivamente um fracasso. Face aos objetivos que tinham sido colocados, a Cimeira fracassou em toda a linha. Uma das coisas que falhou foi a incompreensão por parte quer dos Estados Unidos, quer da União Europeia. Vamos lá ver, a União Europeia afirmou-se como líder, como foi dito, mas no fundo a União Europeia fez muitas declarações de intenções, fez muita propaganda em torno desta questão das alterações climáticas, mas é importante dizermos que até ao final da conferência a União Europeia se manteve abaixo, com metas de redução, abaixo do limite inferior proposto pelo painel das Nações Unidas para as alterações climáticas, que eram os 25%, a União Europeia não saiu dos 20%. E estou particularmente à vontade para referir isto, até porque nós fomos a dada altura críticos face ao enfoque excessivo que estava a ser colocado nas metas em detrimento dos meios para alcançar essas metas. Mas é importante que se diga que houve este falhanço e houve esta incompreensão, tanto da parte dos Estados Unidos como da União Europeia, que são, é bom dizê-lo, respectivamente o maior e o segundo maior emissor a nível mundial em termos per capita, porque é isso que temos que olhar se formos justos, porque a China é o maior emissor mundial, mas tem 1/5 da população. Se cada chinês emitisse o mesmo que um europeu ou um americano, teria emissões ainda muito maiores. Houve uma incompreensão de que não pode exigir a estes países, particularmente às economias emergentes, não pode exigir, os Estados Unidos e a União Europeia não podem exigir idêntico esforço de redução relativamente àquele com os quais eles próprios se comprometem, porque há um passado que é muito diferente, há uma responsabilidade histórica que é muito diferente e ainda hoje as emissões em termos per capita são, no caso dos Estados Unidos, 4 vezes as da China, no caso da União Europeia, mais do dobro das da China. Portugal tem emissões per capita superiores às da China. Mesmo a Índia, que também é muitas vezes agitado como uma grande ameaça, nós, no conjunto de reuniões que tivemos da delegação do Parlamento Europeu em Copenhague, tivemos uma reunião com uma delegação de parlamentares da Índia, e eles diziam-nos muito francamente que a Índia tem 500 milhões de pessoas, que é aproximadamente a população da União Europeia, que não tem, pura e simplesmente, hoje, acesso à eletricidade. Portanto, perante isto, temos que ter consciência que não podemos exigir idêntico esforço de redução àqueles países. Naturalmente tem que haver um esforço da parte deles, no quadro de uma responsabilidade que é comum, é de todos, mas tem que ser diferenciada, com base no histórico de emissões e com base nas emissões per capita atuais. Eu queria dizer alguma coisa em relação ao financiamento. Foi aqui dito, e é verdade, que o problema das alterações climáticas, como outros problemas ambientais, tem um caráter global, não conhece fronteiras. E relativamente a isto, enfim, os cientistas hoje apontam para que sejam os países que menos contribuíram para elevar as concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera aos níveis a que estão hoje, e, portanto, potenciar alterações climáticas, serão os países que menos contribuíram para isso, aqueles que provavelmente, previsivelmente, mais sofrerão os efeitos das alterações climáticas. Isto conduz à necessidade de os países que mais contribuíram para isso, os países industrializados, financiarem, por razões de justiça, mais do que por razões de solidariedade ou de ajuda, como por vezes se diz. Não se trata disto, trata-se de questões de justiça, e daí vem o termo de justiça climática. Devem financiar o custo da adaptação nesses países às alterações climáticas. E aqui, importa dizer, foi uma das áreas em que Copenhague fracassou também. Os compromissos que saíram de lá foram muito insuficientes relativamente a financiamento. Não se discutiu que formas vai assumir esse financiamento, se é ajuda pública direta, se é através de funcionamento de instrumentos de mercado, enfim, aí pairam muitas dúvidas ainda sobre isso. A própria União Europeia, no Conselho Europeu de dezembro, anunciou uma verba de 2,4 mil milhões de euros para a chamada verba de arranque rápido para o período 2010-2012, para esse fim, adaptação nos países em desenvolvimento. Importa dizer, para termos uma noção de escala, este valor, 2,4 mil milhões de euros, é, por exemplo, cerca de 1% daquilo que era a dívida externa só dos países africanos em 2006. Ou seja, e isto foi outra coisa ignorada em Copenhague também, os enormes constrangimentos que hoje pesam sobre esses países e que os países industrializados poderiam aliviar, nomeadamente esta questão da dívida externa, que foi já por diversas vezes paga por os países em desenvolvimento e, não obstante, está sempre a crescer. E isto poderia ter sido discutido também em Copenhague e não foi. Outra questão o dinheiro é pouco, mas importa saber também em que é que ele vai ser utilizado. E isso não foi discutido em Copenhague, os mecanismos de flexibilidade do protocolo de Kyoto, por exemplo.